Fala pessoal, tudo bem com vocês? Israel Brandão aqui. Vamos continuar na nossa série do zero aos 100 mil e hoje a gente vai estar falando da nossa carteira aí, como se comportou durante esse período aí. Nós fizemos o primeiro aporte aqui de R$ 500, de 553. Então a nossa carteira está com a rentabilidade de 1% ainda, porque não se fechou nenhum mês ainda, então não dá para fazer a variação. E hoje nós vamos estar falando de um fundo imobiliário que está na nossa carteira. Então, como aqui basicamente minha carteira está, ela está com 80% em renda variável e 20% em renda fixa. Então, desses 80% de renda variável, eu dividi uma parte para estar em fundos imobiliários e uma parte está em ações. Então aqui, 52% está em ações e 48% está em fundos imobiliários. Então minha ideia é fazer 50% de fundos imobiliários e 50% em ações. Então nesse total dá 80% da renda variável. Então, basicamente, se eu fosse dividir, daria 40% aqui. 40% em ação, 40% de FI e 20% na renda fixa. Então, mais para frente, a gente vai estar falando também que eu vou estruturar a minha carteira melhor. Basicamente, a carteira ela vai ficar com 20% em renda fixa, 10% em renda variável e 70% na renda variável nacional e 10% internacional. Então a gente vai ficar com 30% de ações aqui no Brasil e 30% de fundos imobiliários. Então nesse início a carteira ainda está se estruturando ainda. Hoje nós vamos estar falando de um fundo imobiliário, eu tenho dois na minha carteira, que é o XPLG11 e o Max Renda, que é MXRF11. Então aqui a gente vai continuar falando aqui sobre esse fundo imobiliário. Então antes de eu passar para outra tela, se inscreva no canal, curta, compartilhe e se inscreva aqui no nosso canal para a gente continuar fazendo esse trabalho educativo, que não é recomendação de compra, meramente educativo, e a gente vai seguir com essa série do zero aos 100 mil. Então, aqui o fundo imobiliário que eu vou falar é o XPLG11. Uma coisa bem interessante falar aqui sobre a cota, o valor da cota aqui está 132. Então, aqui no Corona Crash ela teve uma queda aqui de R$ 87. Basicamente, os fundos imobiliários e as ações tiveram uma queda bem brusca. E tem a máxima quina também. Então, o fundo imobiliário está nessa condição aqui bem intermediária. Então, quem aproveitou a crise do Corona Crash aqui, aproveitou esse momento. Então, pessoal, nós vamos seguir. Uma coisa interessante que eu sigo uma metodologia para escolher qual fundos imobiliários. Basicamente, o fundo imobiliário está com boa valorização, que está em crescimento, e que paga bons dividendos, como 5 ou 6% ao mês de dividendo. Então ela está pagando 5,43. Se eu for transformar esse por cento, dá 0,5% ao mês. Então, pessoal, teve uma valorização aqui de 25% em relação ao ano. Então nós vamos seguir aqui, vamos ver, uma coisa interessante, o fundo estava R$ 152,50 em 2019, veio o Corona Crash, chegou aqui a bater 90, R$ 87 e o fundo já voltou. Então esse fundo é um fundo de logística, com galpões logísticos, uma coisa bem interessante falar por conta disso. E é um dos setores mais perenes que tem de fundos imobiliários. Então são coisas bem importantes a gente falar de setores perenes. Mesmo por toda a questão da economia, ele pode ter uma queda como teve aqui, suspender os seus dividendos, mas ele logo voltou aqui. Então nós vamos seguir para falar da volatilidade aqui. Então, uma coisa interessante. A gente está vendo aqui o último dividendo foi 58 centavos. Já tem até o próximo aqui falando do próximo dividendo. Então a gente vai botar aqui, quantos dividendos ela veio pagando aqui, 2.000. Vou botar de 5 anos aqui, dividendos que ela veio pagando. Então dá uma faixa aqui de 50, 60% de dividendo o fundo veio pagando. Então, pessoal, nós vamos seguir. Aqui são as datas, né? Geralmente ela paga aqui no finalzinho do mês, dia 29, o dia 30, dia 31 aqui, e pagando 58 centavos por cada cota. Então é uma coisa bem interessante. Se você quer ter fundos imobiliários que tenha
fluxo de caixa na sua carteira, é importante você aportar nessa modalidade. Por quê? Porque quanto mais você for crescendo os seus aportes, quanto mais for crescendo a sua carteira, mais fluxo de caixa vai entrando. Por quê? Porque todo mês os fundos imobiliários ele paga esse dividendo. Então ele tem oscilação para crescer, basicamente crescimento é pouco, mas também ele tem esse fluxo de caixa. Então quem está iniciando, é interessante você colocar um fundo imobiliário na sua carteira. Por quê? Porque as ações ela pode ter um pico, mas também pode ter uma queda, mas ela não paga todo mês um fluxo constante, são poucas ações que pagam. Então, o fundo imobiliário é uma ótima opção. Por isso que eu tenho um fundo imobiliário de logística. Até também é um setor que eu conheço. Então, uma coisa sempre interessante que a gente fala, sempre invista em coisas que você conhece, que você tenha noção, que você tenha essa expertise de ir lá buscar, de ter informação, de ler um relatório com mais facilidade. Então aqui a gente vai falar de subscrição. No canal também tem uma série, tem um vídeo falando sobre várias formas de você conseguir ganho com ações ou com fundos imobiliários, e uma delas é a subscrição. Então, que a última que teve foi no mês 5 de maio. Então, a gente pôde verificar aqui, ó, que a base dela aqui deu R$113. Então, é uma coisa bem interessante. Pensou ter quase 30% aqui de desconto. Quando tiver uma oportunidade dessa, aproveite para você. Por isso que eu falo sempre para ter caixa. A renda fixa é o meu caixa. Toda vez que tiver uma subscrição, alguma coisa assim, eu vou lá e faço essa subscrição, faço a avaliação. É uma coisa interessante falar, porque esse fundo imobiliário é da XP, mas o administrador aqui, ó, Vox, a distribuidor de título imobiliário. Então, é uma coisa bem importante você saber que existe o administrador, existe o dono do fundo e existe seus acionistas. Então, aqui ela está no segmento de imóveis industriais. É um ativo, a gente pode falar de imóvel de logística de tijolo, e ela está em investimento em geral. Então, o seu patrimônio líquido, você pode ver que é crescente. Então, assim, é uma coisa interessante que sempre vai haver uma valorização da cota. Ó. O fundo imobiliário não está dando resultado, ele não vai pagar dividendo, mas se ele está, a gente pode verificar aí o fluxo crescente. Os resultados também são resultados bons, então a gente vê que o fundo continua pagando bons dividendos. Uma coisa interessante aqui, ó, tá falando aqui de caixa do fundo, ó. Então, o fundo imobiliário ele tem que ficar com o mínimo de caixa, o restante que ele recebe por mês ele distribui com os seus acionistas. E uma coisa interessante aqui é falar desse fundo. Então, toda vez que eu avalio o fundo, eu vou verificar várias formas. E uma dessas formas é para saber se o fundo é mono ou se ele tem vários ativos. Então, aqui ó, já dá para te verificar aqui quantos ativos ele tem. Ele tem 2 terrenos aqui em São Paulo. Imóveis, ele tem o CD da Renner, ele tem um galpão da Americanas, ele tem o do Ribeirão, tem da Itaipava, tem da Via Varejo, que é Ponto Frio, Casas Bahias e outros grupos, e HTTP2. Então, uma coisa bem interessante que esse fundo ele está bem diversificado em São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Então, aqui, ó, bem interessante a gente conhecer um pouquinho mais desses fundos. Aqui está uma ótima oportunidade que a gente foi falando aqui do portfólio, como está com o fundo, né? Você pode fazer uma comparação ou não. Alguns relatórios aqui gerenciais, que é uma coisa importante de você abrir, de você analisar. Então, cada fundo que você for escolher, dá uma olhadinha no relatório, vá com calma, verifica lá se existe vacância ou não. Uma coisa bem interessante nesse fundo aqui, falando de vacância, quase 0% de vacância aqui, ó. Então é uma coisa importante você saber se o fundo vai estar em vacância recente ou não. É uma opção de você estar aportando nesse fundo ou não. Então, pessoal, forte abraço para todos. Não deixe de se inscrever no canal, de compartilhar. E aqui a gente volta aqui falando da nossa carteira do 0 ao 100 mil. No próximo vídeo a gente vai continuar falando mais. E uma coisa interessante que eu não falei, mas para eu terminar aqui, é o fundo XPLG já está aqui, ó, 58 centavos de dividendo. Então, na próxima oportunidade que eu for fazer uma aposta na minha carteira, eu já vou aproveitar. Mesmo que seja centavos, eu já vou estar fazendo uma compra
com esses dividendos. No próximo mês que eu for estar aportando, eu vou informar vocês de quanto dividendo eu ganhei e quando eu estou fazendo um reinvestimento, né? Então, uma coisa interessante, investidor, sempre faça um reinvestimento. Então, pessoal, um forte abraço, não deixe de se inscrever e até o próximo vídeo.